Você está prestes a ouvir as palavras mais impactantes já ditas por um líder religioso. Quando o Papa Leão XIV fez sua primeira oração pública, o que ele revelou deixou o mundo inteiro em silêncio e vai mudar a forma como você vê o futuro da humanidade. Prepare-se, porque o que ele disse pode te apavorar, mas também te inspirar como nunca antes. Antes de começarmos, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. E me conta aqui nos comentários, qual é a sua maior esperança para o futuro? Vamos juntos nessa jornada. A praça de São Pedro estava tomada por uma multidão que parecia não ter fim. Milhares de fiéis de todas as partes do mundo se reuniam em um silêncio que era quase palpável, enquanto olhavam para a janela do Palácio Apostólico. Era um momento histórico. Apenas 3 dias haviam se passado desde a eleição de Papa Leão XIV, e o mundo inteiro estava ansioso para ouvir suas primeiras palavras públicas. Não era apenas a curiosidade que movia aquelas pessoas, mas também um sentimento de inquietação. A humanidade estava em um momento crítico, dilacerada por guerras, desigualdades crescentes, crises climáticas e a sensação de que o futuro era incerto. Muitos acreditavam que as palavras do novo Papa poderiam trazer esperança, mas outros temiam que ele fosse revelar algo que ninguém estava preparado para ouvir. Quando o relógio da Basílica de São Pedro marcou exatamente 18 horas, o som dos sinos ecoou pela praça. A multidão ergueu os olhos e um silêncio ainda mais profundo tomou conta do lugar. Papa Leão XIV apareceu na janela, vestido de branco, com uma expressão serena, mas carregada de gravidade. Ele ergueu a mão em um gesto de saudação e a multidão respondeu com aplausos tímidos, como se não quisessem quebrar a atmosfera solene daquele momento. Queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, dispersos por todos os cantos do mundo, começou ele, com uma voz firme, mas cheia de compaixão. Hoje, apresento-me diante de vocês não como um líder, mas como um servo, não como alguém que possui todas as respostas, mas como um homem frágil que confia inteiramente na misericórdia de Deus. Essas primeiras palavras já foram suficientes para capturar a atenção de todos. Não havia pompa em sua fala, apenas uma simplicidade desarmante que parecia vir diretamente de seu coração. Ele continuou, reconhecendo o peso do momento e a gravidade dos desafios que a humanidade enfrentava. O mundo olha para nós sedento de esperança e significado, mas, ao mesmo tempo, está dilacerado por conflitos, ódios e divisões. Não é mais possível ignorar os gritos dos pobres, os clamores dos feridos, o choro das crianças que sofrem as consequências de nossas escolhas. O Papa fez uma pausa, permitindo que suas palavras ecoassem na mente de cada pessoa presente. Ele sabia que o que estava prestes a dizer seria difícil de ouvir, mas também sabia que era necessário. Hoje não lhes trago um discurso tradicional. Não lhes trago palavras que confortam, mas palavras que desafiam. Pois o momento que vivemos exige coragem, exige que enfrentemos a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Ele então olhou diretamente para a multidão como se quisesse falar com cada pessoa individualmente. Meus irmãos e irmãs, o que vou dizer agora pode apavorá-los, mas é a verdade que precisamos encarar. A humanidade está em um caminho de autodestruição. Estamos destruindo uns aos outros, estamos destruindo a criação de Deus e estamos destruindo nossas próprias almas. Essas palavras foram como um golpe para muitos. O Papa não estava suavizando a realidade, mas a expondo com uma clareza brutal. Ele falou sobre as guerras que continuavam a devastar nações inteiras, sobre as injustiças econômicas que condenavam milhões à pobreza, e sobre a destruição do meio ambiente que ameaçava o futuro de todos.
Como podemos esperar a paz se continuamos a alimentar a máquina da guerra? Como podemos esperar a justiça se permitimos que a ganância de poucos condene muitos à miséria? Como podemos esperar a vida se destruímos a própria casa que Deus nos deu? A multidão estava em silêncio absoluto. Alguns tinham lágrimas nos olhos, outros pareciam estar em estado de choque. Mas o Papa não parou por aí. Ele sabia que precisava ir além da denúncia e oferecer uma visão de esperança, por mais distante que ela pudesse parecer. Mas mesmo diante de tudo isso, eu lhes digo, não tenham medo, pois Deus não nos abandonou. Ele está conosco, mesmo nas trevas mais profundas, e Ele nos chama a sermos instrumentos de sua paz, de sua justiça e de seu amor. O tom do Papa mudou nesse momento. Sua voz, que antes era grave e solene, agora estava cheia de paixão e determinação. Ele falou sobre a necessidade de uma transformação radical, não apenas no mundo, mas no coração de cada pessoa. A mudança que o mundo precisa começa dentro de cada um de nós. Começa quando escolhemos o amor em vez do ódio, o perdão em vez da vingança, a generosidade em vez da ganância. Começa quando reconhecemos que somos todos filhos de Deus, chamados a viver como irmãos e irmãs. Ele, então, fez um apelo direto àqueles que estavam no poder. Aos líderes das nações, eu digo, abandonem a lógica do poder e da violência. Escolham o diálogo, escolham a reconciliação, pois a verdadeira grandeza não está em dominar, mas em servir. E aos líderes religiosos, eu digo, sejam testemunhas autênticas do amor de Deus. Não usem a fé como instrumento de divisão, mas como ponte de união. O Papa concluiu sua primeira oração pública com uma mensagem de esperança, mas também com um chamado à ação. Meus irmãos e irmãs, o futuro está em nossas mãos. Deus nos deu a liberdade de escolher e Ele nos chama a escolher a vida. Que possamos responder a esse chamado com coragem e fé, confiando que, com a graça de Deus, podemos transformar o mundo. Quando ele terminou, a multidão explodiu em aplausos. Mas não eram aplausos de celebração, e sim de reconhecimento. Reconhecimento de que haviam ouvido a verdade, por mais difícil que ela fosse. E enquanto o Papa se retirava para dentro do Palácio Apostólico, muitas pessoas ficaram na praça, refletindo sobre suas palavras. Elas sabiam que aquele momento marcava o início de algo novo, algo que exigiria coragem, fé e, acima de tudo, amor. A multidão permanecia em silêncio absoluto, como se o ar tivesse sido sugado da Praça de São Pedro. As palavras do Papa Leão XIV ainda ecoavam nos corações de todos. Estamos em um caminho de autodestruição. Mas o que ele disse em seguida foi o que realmente deixou o mundo em estado de choque. Hoje eu lhes trago uma mensagem que não é apenas minha, mas que vem do Espírito Santo que nos guia. E essa mensagem exige de nós uma transformação radical. Pois, meus irmãos e irmãs, o tempo está se esgotando. Essas palavras foram ditas com uma gravidade que parecia pesar sobre todos os presentes. Ninguém ousava se mover. O Papa continuou, explicando que o mundo estava em um ponto de inflexão. Ele falou sobre os sinais que já estavam diante de nós. O aumento das catástrofes naturais, a intensificação dos conflitos armados, o colapso de ecossistemas inteiros e a crescente desigualdade que deixava milhões de pessoas à margem da sociedade. Esses não são apenas problemas isolados, afirmou ele com a voz carregada de emoção. Eles são os gritos de uma criação que está sendo destruída. São os clamores de Deus nos chamando a despertar antes que seja tarde demais. O Papa fez uma pausa, olhando para a multidão, como se quisesse gravar suas palavras nos corações de cada pessoa. Ele, então, revelou algo que ninguém esperava. Meus irmãos e irmãs, o que vou dizer agora pode apavorá-los,
mas é uma verdade que não podemos mais ignorar. Estamos vivendo um tempo profético, um tempo em que as escolhas que fizermos determinarão não apenas o futuro da humanidade, mas o destino de toda a criação. Essas palavras causaram um impacto profundo. Alguns na multidão começaram a chorar, enquanto outros olhavam para o Papa com expressões de incredulidade. Ele estava falando com uma clareza e uma convicção que não deixavam espaço para dúvidas. Mas o que ele quis dizer com tempo profético? Estaria ele sugerindo que a humanidade estava à beira de um apocalipse? O Papa continuou explicando que a palavra apocalipse não deveria ser entendida como um sinônimo de destruição, mas como uma revelação. Apocalipse significa desvelamento, uma revelação da verdade. E a verdade que está sendo revelada a nós hoje é que não podemos mais viver como se fôssemos os donos do mundo. Não podemos mais ignorar o chamado de Deus para cuidar da criação e uns dos outros. Ele falou sobre a necessidade de uma mudança profunda no coração humano. O problema não está apenas nas estruturas de poder ou nas crises externas. O verdadeiro problema está dentro de nós. Está na ganância que nos leva a explorar os recursos da terra sem pensar nas futuras gerações. Está no ódio que nos divide e nos impede de ver o outro como nosso irmão ou irmã. Está no orgulho que nos faz acreditar que podemos viver sem Deus. O Papa usou metáforas poderosas para ilustrar sua mensagem. Ele comparou a humanidade a um viajante que está caminhando em direção a um precipício, sem perceber o perigo que está à frente. Estamos tão ocupados com nossas disputas e ambições que não percebemos que o chão sob nossos pés está desmoronando. Mas ainda há tempo para mudar de direção. Ainda há tempo para escolher a vida. Ele também falou sobre os sinais de esperança que ainda existiam no mundo. Mesmo em meio à escuridão, há luzes que brilham. Há pessoas que estão trabalhando incansavelmente pela paz, pela justiça e pela proteção da criação. Há comunidades que estão vivendo o evangelho de forma autêntica, colocando o amor acima de tudo. Essas luzes nos mostram que a mudança é possível. Mas o Papa deixou claro que essa mudança exigiria sacrifícios. Não podemos esperar que o mundo mude sem que cada um de nós esteja disposto a mudar. Isso significa abrir mão de nossos privilégios, nossas comodidades e até mesmo de nossos preconceitos. Significa colocar o bem comum acima de nossos interesses pessoais. Significa, acima de tudo, confiar em Deus e em sua promessa de vida abundante para todos. Ele então fez um apelo direto à juventude, que ele chamou de os construtores do futuro. Jovens do mundo inteiro, vocês são a esperança da humanidade. Não deixem que o medo ou o desânimo os paralisem. Vocês têm o poder de transformar o mundo, mas isso só será possível se vocês colocarem seus dons e talentos a serviço do amor. O Papa também dirigiu palavras aos líderes das nações e das grandes corporações. A vocês que têm o poder de tomar decisões que afetam milhões de vidas, eu digo: lembrem-se de que vocês serão julgados não pelo que acumularam, mas pelo que fizeram pelos mais vulneráveis. Lembrem-se de que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em servir. Ele concluiu sua mensagem central com uma reflexão profunda sobre o papel da fé em tempos de crise. A fé não é uma fuga da realidade, mas uma força que nos capacita a enfrentá-la com coragem e esperança. A fé nos lembra que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus está conosco, e com Deus tudo é possível. O chamado à conversão antes de encerrar, Papa Leão XIV fez um chamado à conversão, não apenas individual, mas coletiva. A mudança que precisamos não pode ser alcançada por uma pessoa ou um grupo sozinho. Ela exige que todos nós trabalhemos juntos como uma família humana.
Exige que deixemos de lado nossas diferenças e nos unamos em torno do que realmente importa, a dignidade de cada ser humano e a integridade da criação. Ele pediu que as pessoas dedicassem tempo à oração e à reflexão, mas também que agissem de forma concreta. A oração é o primeiro passo, mas não pode ser o único. Deus nos chama a ser suas mãos e pés no mundo. Ele nos chama a trabalhar pela paz, pela justiça e pela reconciliação, mesmo quando isso parece impossível. O Papa encerrou sua mensagem central com uma frase que ficou gravada na memória de todos. O tempo está se esgotando, mas a esperança não, pois enquanto houver amor em nossos corações, haverá um caminho para a vida. Reflexão. Final, quando ele terminou de falar, a Praça de São Pedro permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se as pessoas estivessem tentando processar o que haviam acabado de ouvir. Então, um aplauso começou, tímido no início, mas que logo se transformou em uma onda de emoção que varreu toda a praça. As palavras do Papa haviam tocado algo profundo na alma humana, despertando tanto o medo quanto a esperança. Enquanto o Papa Leão XIV se retirava para dentro do palácio apostólico, muitos na multidão começaram a rezar. Outros choravam, enquanto alguns apenas olhavam para o céu como se buscassem um sinal de Deus. Mas todos sabiam que algo havia mudado. O mundo nunca mais seria o mesmo. A Praça de São Pedro, ainda tomada por milhares de pessoas, parecia um espelho do mundo. Um espaço repleto de rostos diversos, vindos de todas as partes do planeta, unidos pela expectativa e pelo impacto das palavras do Papa Leão XIV. A revelação de que estávamos em um tempo profético e o apelo urgente para uma transformação radical haviam deixado um silêncio inquietante no ar. Mas como um pastor que conhece bem o coração de seu rebanho, o Papa não se limitaria a alertar sobre os perigos. Ele sabia que, para mover a humanidade, era necessário mais do que advertências. Era preciso oferecer uma visão de paz, unidade e esperança. Quando ele reapareceu na janela para continuar sua oração, sua expressão era serena, mas carregava uma intensidade que parecia atravessar as almas daqueles que o ouviam. Ele ergueu as mãos em um gesto de bênção e começou a falar novamente, agora com um tom mais cálido e convidativo. Queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, hoje, mais do que nunca, somos chamados a nos unir. Somos chamados a ser instrumentos de paz em um mundo dividido, a ser construtores de pontes em um tempo de muros. Pois, como podemos esperar alcançar a plenitude do plano de Deus se permanecemos presos em nossas próprias divisões? Essas palavras eram um convite direto, mas também uma confrontação. O Papa estava pedindo à humanidade que enfrentasse suas feridas mais profundas, as feridas do ódio, do preconceito e da indiferença, e as curasse com o bálsamo do amor e da reconciliação. Ele falou sobre como as divisões entre nações, religiões e culturas estavam destruindo o tecido da família humana. Hoje, vemos irmãos levantando armas uns contra os outros, vemos povos inteiros sendo marginalizados e esquecidos, vemos a criação de Deus sendo explorada como se não tivesse valor. Mas eu lhes digo, isso não é o plano de Deus para nós. Isso não é o que Ele sonhou quando nos criou à sua imagem e semelhança. O Papa, então, fez uma reflexão profunda sobre o significado da paz. Ele explicou que a paz não era apenas a ausência de guerra, mas a presença ativa da justiça e da solidariedade. A paz verdadeira não é construída com tratados ou armas, mas com corações que escolhem o amor acima de tudo. A paz começa quando olhamos para o outro. Seja ele quem for, venha de onde vier, e vemos nele um irmão, uma irmã, um reflexo do próprio Deus. Para ilustrar seu ponto, ele contou uma história que havia ouvido durante seus anos como bispo em uma região marcada por conflitos.
Era a história de dois homens, um cristão e um muçulmano, que haviam perdido suas famílias em uma guerra civil. Apesar de toda a dor e do ódio que os cercava, eles decidiram se unir para reconstruir uma escola destruída pelo conflito. Eles poderiam ter escolhido a vingança, mas escolheram o perdão. Poderiam ter se fechado em sua dor, mas decidiram transformar sua tragédia em esperança para as crianças de sua comunidade, e ao fazer isso, tornaram-se verdadeiros instrumentos de paz. Essa história tocou profundamente o coração da multidão. Muitos começaram a chorar, enquanto outros murmuravam orações em silêncio. O Papa usou esse momento de emoção para reforçar sua mensagem. Se esses dois homens, em meio à escuridão da guerra, foram capazes de escolher o amor, então nós também podemos. Não importa o quão grande seja a divisão, não importa o quão profunda seja a ferida, com a graça de Deus, tudo pode ser curado. A urgência da unidade do Papa, então voltou sua atenção para os desafios globais, mais urgentes. Ele falou sobre as guerras que continuavam a devastar nações inteiras, deixando milhões de pessoas desabrigadas e sem esperança. Ele mencionou as crises humanitárias que haviam se tornado quase normais, enquanto o mundo assistia com indiferença. Quantas crianças precisam morrer antes que digamos basta? Quantas famílias precisam ser destruídas antes que escolhamos a paz? Quantos rios precisam secar antes que cuidemos da criação que Deus nos confiou? Essas perguntas não eram retóricas. Elas eram um chamado à consciência, um apelo para que cada pessoa assumisse sua responsabilidade na construção de um mundo melhor. O Papa deixou claro que a paz e a unidade não eram apenas tarefas dos líderes mundiais, mas de cada ser humano. A paz começa em nossos corações, em nossas famílias, em nossas comunidades. Começa quando escolhemos o diálogo em vez do confronto, o perdão em vez da vingança, o amor em vez do ódio. Ele também falou sobre a importância de superar as divisões religiosas. Deus não nos criou para vivermos separados, mas para caminharmos juntos como uma família. Não importa se somos cristãos, muçulmanos, judeus, hindus ou de qualquer outra fé, todos somos filhos do mesmo Pai. E como filhos do mesmo Pai, somos chamados a nos amar e a nos respeitar, mesmo em nossas diferenças. O Papa fez questão de reconhecer que essa unidade não seria fácil de alcançar. Ele falou sobre as feridas profundas da história, sobre os preconceitos e medos que muitas vezes nos impedem de nos aproximar do outro. Mas ele também lembrou que com a graça de Deus tudo é possível. A unidade não é algo que podemos alcançar sozinhos. Ela é um dom de Deus, mas é um dom que exige nossa colaboração, exige que abramos nossos corações e deixemos que o Espírito Santo nos transforme. O papel da juventude e das comunidades locais. Em seguida, o Papa voltou-se novamente para os jovens, que ele chamou de os arquitetos da paz. Ele os encorajou a não se deixarem levar pelo cinismo ou pela apatia, mas a acreditarem que a mudança era possível. Jovens do mundo inteiro, vocês têm dentro de si o poder de transformar o mundo. Não tenham medo de sonhar com um futuro melhor. Não tenham medo de trabalhar por esse futuro, mesmo que isso exija sacrifícios. Ele também destacou o papel das comunidades locais na construção da paz. A paz não começa nas grandes conferências ou nas mesas de negociação. Ela começa nos pequenos gestos de amor e solidariedade que fazemos em nossas comunidades. Começa quando cuidamos dos pobres, quando acolhemos os refugiados, quando protegemos a criação de Deus. O Papa mencionou exemplos concretos de comunidades que estavam fazendo a diferença, mesmo em meio a grandes desafios. Ele falou sobre uma paróquia em uma região devastada por um terremoto que havia se tornado um centro de esperança para os desabrigados.
Ele mencionou uma organização interreligiosa que estava trabalhando para reconciliar comunidades divididas por conflitos étnicos. Esses são os verdadeiros heróis do nosso tempo. Eles nos mostram que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível construir a paz, a esperança que une. Ao se aproximar do final de sua mensagem, o Papa Leão XIV falou sobre a importância da esperança. Ele reconheceu que o caminho para a paz e a unidade seria longo e cheio de desafios, mas afirmou que a esperança era a força que nos sustentaria. A esperança não é um sentimento passageiro. Ela é uma virtude, uma força que vem de Deus, e com essa força podemos enfrentar qualquer desafio, superar qualquer obstáculo. Ele concluiu com uma oração, pedindo a Deus que tocasse o coração de cada pessoa presente e as transformasse em instrumentos de paz. Senhor, fazei de nós instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. E onde houver desespero, que levemos a esperança. Quando ele terminou, a multidão respondeu com um amém que ecoou por toda a praça. Era como se aquelas palavras tivessem acendido uma chama nos corações de todos. E enquanto o Papa se retirava para o interior do Palácio Apostólico, o mundo parecia um pouco mais unido, um pouco mais esperançoso. O céu sobre a Praça de São Pedro começava a escurecer, tingido pelos tons alaranjados do pôr do sol. A multidão ainda permanecia ali, imóvel, como se o tempo tivesse parado. As palavras do Papa Leão XIV ecoavam nos corações de todos, como um chamado urgente, mas também como um convite à transformação. Agora, ao se aproximar do final de sua primeira oração pública, o Papa retornou à janela pela última vez naquele dia, trazendo consigo uma presença que parecia transcender o momento. Este seria o capítulo final de sua mensagem, e ele sabia que precisaria deixar não apenas um impacto, mas uma direção clara para o futuro. Ele começou com um silêncio profundo, olhando para a multidão como um pastor que contempla seu rebanho. Depois de alguns momentos, sua voz ressoou novamente, desta vez com um tom de esperança renovada. Queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, enquanto o sol se põe sobre esta praça, somos lembrados de que cada dia chega ao fim. Mas também somos lembrados de que, com cada amanhecer, Deus nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance de começar de novo. Hoje eu lhes digo, o mundo ainda pode ser transformado. Ainda há tempo para escolhermos o caminho da vida, o caminho do amor, o caminho da esperança. Essas palavras, ditas com uma simplicidade desarmante, pareceram trazer um alívio à multidão. Após capítulos de advertências e desafios, o Papa agora oferecia uma visão de futuro, um horizonte de possibilidades que dependia das escolhas de cada pessoa presente e de toda a humanidade. A promessa de um novo amanhã, Papa Leão XIV. Então, começou a falar sobre a promessa de um novo amanhã, uma promessa que estava enraizada na fé e no amor de Deus. Meus irmãos e irmãs, Deus nunca nos abandona. Mesmo nos momentos mais sombrios da história, Ele sempre esteve conosco, guiando-nos, chamando-nos de volta para Ele. E hoje, Ele nos chama novamente. Ele nos chama a sermos co-criadores de um mundo novo, um mundo onde a paz, a justiça e o amor reinem. Ele falou sobre como a humanidade, apesar de suas falhas e pecados, sempre foi capaz de se levantar e recomeçar. Ele mencionou momentos históricos em que a esperança prevaleceu sobre o desespero. A reconstrução após as guerras mundiais, os movimentos pelos direitos civis, os avanços na ciência e na solidariedade global. Esses momentos nos mostram que, mesmo em meio às maiores crises, Deus planta sementes de esperança em nossos corações. E com essas sementes, Ele nos chama a cultivar um futuro melhor.
O Papa também destacou que esse novo amanhã não seria construído por uma única pessoa ou grupo, mas por toda a humanidade, trabalhando junta como uma família. Ninguém pode fazer isso sozinho. Precisamos uns dos outros. Precisamos de mãos que trabalhem, de corações que amem, de mentes que sonhem. E, acima de tudo, precisamos de almas que confiem em Deus e em sua promessa de redenção. A responsabilidade de cada um enquanto. O Papa falava. Ele começou a direcionar sua mensagem para cada indivíduo presente. Ele sabia que para que sua visão de um mundo renovado se tornasse realidade, era necessário que cada pessoa assumisse sua responsabilidade. Meus irmãos e irmãs, a transformação do mundo começa dentro de cada um de nós. Não podemos esperar que os outros mudem enquanto permanecemos os mesmos. Não podemos esperar que a paz venha ao mundo enquanto alimentamos a guerra em nossos corações. Não podemos esperar que o amor prevaleça enquanto permitimos que o ódio e a indiferença nos dominem. Ele pediu que cada pessoa refletisse sobre sua própria vida, seus próprios hábitos, suas próprias escolhas. Perguntem-se: o que estou fazendo para construir a paz? O que estou fazendo para cuidar da criação de Deus? O que estou fazendo para amar meu próximo, especialmente aqueles que são diferentes de mim? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas são necessárias, pois é apenas enfrentando a verdade que podemos nos transformar. O Papa também falou sobre a importância de pequenas ações. Ele lembrou que, muitas vezes, as maiores mudanças começam com gestos simples. Um sorriso, uma palavra de encorajamento, um ato de generosidade. Essas coisas podem parecer pequenas, mas têm o poder de transformar vidas. E quando muitas pequenas ações se somam, elas podem transformar o mundo. A promessa de Deus, ao se aproximar do final de sua mensagem, o Papa voltou-se para as Escrituras, buscando nelas a força para suas palavras finais. Ele citou o profeta Isaías, que falou sobre um tempo em que as espadas seriam transformadas em arados e as lanças em podadeiras. Essa é a promessa de Deus para nós, um tempo de paz, um tempo de justiça, um tempo de abundância para todos. Mas essa promessa não é algo que podemos esperar passivamente. É algo que somos chamados a construir com nossas próprias mãos, guiados pela graça de Deus. Ele também mencionou as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, lembrando a todos que os pacificadores são chamados de filhos de Deus. Se queremos ser verdadeiramente filhos e filhas de Deus, devemos ser pacificadores. Devemos ser aqueles que levam a luz onde há escuridão, que levam a esperança onde há desespero, que levam o amor onde há ódio. Essas palavras trouxeram lágrimas aos olhos de muitos. O Papa estava oferecendo não apenas uma visão de esperança, mas também um caminho claro para alcançá-la. Ele estava chamando cada pessoa a viver sua fé de forma autêntica, a ser um reflexo do amor de Deus no mundo, uma oração pela humanidade. Finalmente, o Papa Leão XIV concluiu sua mensagem com uma oração. Ele pediu que todos na praça e todos aqueles que o acompanhavam pelo mundo se unissem a ele naquele momento de súplica a Deus. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e confiança. Reconhecemos nossas falhas, nossas divisões, nossos pecados, mas também reconhecemos que em Ti encontramos a força para recomeçar. Senhor, dá-nos a coragem de escolher o amor em vez do ódio, a paz em vez da guerra, a generosidade em vez da ganância. Dá-nos a sabedoria para cuidar da criação que nos confiaste, para proteger os mais vulneráveis, para viver como irmãos e irmãs. E dá-nos a esperança de que, com a Tua graça, podemos construir um mundo novo,
um mundo onde o teu reino de amor, justiça e paz seja realidade. Quando ele terminou a oração, a multidão respondeu com um poderoso Amém, que ecoou pela praça e, de certa forma, pelo mundo. O Papa então ergueu as mãos em bênção, invocando a proteção de Deus sobre todos os presentes e sobre toda a humanidade. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que Ele faça brilhar o seu rosto sobre vocês e lhes conceda a paz, e que Ele os fortaleça para serem instrumentos de seu amor no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um novo começo, quando o Papa se retirou para dentro do Palácio Apostólico, a multidão permaneceu na praça como se ninguém quisesse ir embora. Algo havia mudado naquele dia. As palavras do Papa Leão XIV não eram apenas um discurso, eram um chamado, um convite, uma semente plantada nos corações de todos que o ouviram. Enquanto as pessoas começavam a se dispersar, muitas delas já faziam planos para agir. Algumas decidiram se reconciliar com familiares com quem haviam brigado. Outras se comprometeram a ajudar os pobres em suas comunidades. E muitas prometeram cuidar melhor da criação de Deus, protegendo o meio ambiente para as futuras gerações. O mundo não havia mudado instantaneamente, mas algo novo havia começado. Uma nova esperança havia sido acesa. E enquanto o sol desaparecia no horizonte, as palavras do Papa ecoavam no coração de todos. O tempo está se esgotando, mas a esperança não.